18ª questão do primeiro capítulo. Dado A, esse vetor aqui em coordenadas retangulares, onde A, B e C são constantes. Primeira pergunta. A é um vetor constante? Encontre as componentes cilíndricas e esféricas de A, expressando-as em termos de ρ, φ e z, e de r, θ e φ, respectivamente. Então eu coloquei essa imagem aqui, primeiro para escrever o vetor em termos de ρ, φ e z. Primeira resposta, né? A é um vetor constante? A resposta é sim. Para ser constante, depende de duas coisas, né? Primeiro que A, B e C são constantes. E, além disso, os versores de base aqui, o versor na direção de x, de y e z também são constantes. Então, qualquer tipo de derivada que for aplicada aqui desse lado, é que vai separar na derivada da soma, né? E aqui a questão já está falando que são constantes, então a derivada seria dos versores de base. E eles também são constantes aqui no caso de coordenadas retangulares, né? Então, realmente, uma derivada aplicada aqui zera, né? Então, A é um vetor constante. Agora vamos encontrar as componentes cilíndricas. Aqui eu coloquei os dois conjuntos de versores ortogonais de cada coordenada. Então aqui em vermelho tem x, y e z das coordenadas retangulares. E aqui em azul tem ρ, φ e z. O vetor z é comum às duas bases. E aqui eu desenhei mais elementos dessa questão, né? Por exemplo, aqui tem em x, na direção do versor de x, a constante A, B e C, como é dado o vetor. Aqui eu coloquei em pontilhado uma referência à coordenada cilíndrica também. Essa altura aqui é Z, né? Coincide com essa aqui. E aqui é um ρ, que é a projeção do vetor aqui no plano XY. E a defasagem φ, né? Contando em ângulo daqui para cá. Então, a gente vai começar com a seguinte ideia. Um vetor em coordenadas cilíndricas é escrito da seguinte forma. Então, aqui tem um vetor em termos de três versores de base. Eles são independentes. E eu tenho essas três componentes, a ρ, a φ e a z. Então, a ideia que eu vou usar para escrever o vetor de uma base na outra é que o produto escalar entre um vetor e um versor vai dar a componente do vetor naquela direção. E eu vou usar isso porque, como os versores são unitários, a projeção do vetor naquela direção vai ser igual à componente do vetor naquela direção. Então, eu vou fazer isso aqui. O Aρρ é igual ao produto escalar do vetor de A com o versor de ρ. E o vetor de A está escrito aqui. Produto escalar com o versor de ρ. E agora eu vou distribuir esse produto aqui. E eu vou fazer aqui também a mesma coisa para o Aφ e o AZ. E eu obtenho isso daqui, né? Então, eu peguei o vetor A e projetei na direção de ρ, que corresponde a componente a ρ. Que por enquanto está escrito dessa forma, mas dá para melhorar isso aqui, né? Eu fiz a mesma coisa para a φ e a z. Como o versor de z é comum aos dois sistemas de coordenadas, ele é ortogonal a todos os demais versores de base que aparecem aqui nessa imagem. Então, aqui onde tem z, produto escalar com z, a gente já sabe que dá 1. Aqui onde tem y e z, eles são da mesma base, né? Portanto, são ortogonais dá 0 esse produto. Aqui também está 0. X e z são da mesma base. Acontece que o z também é da mesma base de ρ. Então, aqui tem uma representação em azul, pontilhado, com uma representação vermelha do z. Então, esse produto também é nulo. E esse aqui também, pelo mesmo motivo. Então, agora a gente tem que calcular esses outros 4 produtos aqui para escrever melhor essas equações aqui. Então, o Aρρ, ele fica dado como A. E agora o produto de versor de x com o versor de ρ. O versor de x está aqui e aqui está o versor de ρ. Eles são exatamente nessa direção aqui. Aqui o de x e aqui no pontilhado de ρ. O ângulo entre eles é o φ. E como eles são unitários, o produto é o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então sobra só o cosseno φ. Mais B, agora é o versor de y, produto escalar com o versor de ρ. Então o y é esse.
Então, o ângulo entre o versor de y e o de ρ é esse daqui. Mas esse é o π sobre 2, é o 90 graus aqui, menos esse ângulo, que é o φ. Então, aqui tem, entre o versor de y e o de ρ, o cosseno é de π sobre 2 menos φ. O ângulo maior é o de 90 aqui. Então, eu pego o ângulo maior e retiro o φ. É esse ângulo aqui. E isso daqui, cosseno de π sobre 2 menos φ, é igual ao seno de φ. Então, B seno φ, e aqui zerou, né? Agora, o Aφ vai ser A ao produto do versor de x com o versor de φ. Aqui está o versor de x e lá atrás está o versor de φ. Mas como o versor de φ forma um ângulo de 90 graus também com o versor de ρ, então essa quantidade que existe de defasagem entre φ e ρ, que é o ângulo φ, é a mesma defasagem que existe aqui, contando a partir do versor de y. Então, de x para y tem 90 graus, mais esse ângulo φ. Então, o produto escalar de x com φ é igual ao cosseno de π sobre 2 mais φ. Isso daqui é igual a menos o seno de φ. Então, vou colocar um sinal de menos aqui. Então, menos A seno φ. Mais, agora o B, né? E entre y e φ, a gente acabou de ver aqui que o ângulo é o φ, entre o versor de y e o versor de φ. Então vai ser B cosseno φ. E aqui deu 1, né? Então o AZ é igual a C. O que não é nenhuma surpresa, já que nessa direção a componente em coordenadas cilíndricas e retangulares são idênticas, né? Agora eu vou pegar isso daqui e substituir nessa equação aqui, né? Eu vou pegar esse Aρ e substituir aqui, esse Aφ aqui e esse AZ aqui também. E por enquanto eu tenho isso daqui. A questão pede para expressar o vetor A em coordenadas cilíndricas. E essa primeira parte aqui está feita, né? Aqui já está em coordenadas cilíndricas. Aqui tem a componente em coordenadas cilíndricas na direção daquele versor, né? Mas aqui também pede em termos de ρ, φ e z. E agora essa parte que a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui na imagem. Qualquer alteração que eu conseguir fazer aqui nessa equação para fazer com que ela dependa explicitamente de ρ, φ e z vai ser válida para responder a questão. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, atuar aqui nesse A, B e C, essas constantes, para reescrever elas em termos de ρ, φ e z, como eu conseguir, né, para cada um. E na hora que eu substituir essa nova representação de A, B e C aqui, eu vou ter o vetor A em coordenadas cilíndricas e em termos de ρ, φ e z. E assim eu respondo a primeira parte da questão. Então, o A, como a gente pode ver, aqui tem um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui. Aqui é um ângulo reto e eu tenho um ângulo e um triângulo retângulo, né? Então eu vou usar as razões trigonométricas aqui. E esse lado aqui desse triângulo vale A. Esse lado do triângulo está aqui do outro lado, né? Ele vale B. Então aqui tem o cosseno de φ igual ao cateto adjacente ao ângulo, é esse daqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale ρ. E da mesma forma, o seno desse ângulo aqui, ainda nesse triângulo retângulo, é igual ao cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então agora basta multiplicar essas duas equações aqui por ρ, né? Então, ρ aqui dos dois lados. Esse aqui simplifica. Então o A é ρ cosseno φ e o B é ρ seno φ. E eu vou substituir isso aqui. Eu vou ter agora A igual a esse A aqui, né? Vale ρ cosseno φ. Mas aqui já tem um cosseno φ, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de φ mais B. E o B vale ρ seno φ. E aqui já tem um seno φ, né? Então vai ficar seno ao quadrado de φ.
na direção de ρ, mais, agora aqui tem o A, né? Novamente, ρ cosseno φ, seno φ, mais, agora no B, ρ seno φ, vezes o cosseno φ na direção de φ, e pela imagem a gente já vê aqui que o C corresponde a essa altura Z aqui das coordenadas cilíndricas. E agora que eu posso fazer duas simplificações. A primeira é que aqui eu tenho as duas parcelas simétricas, né? Ρ, cosseno φ, seno φ, aqui mais ρ, cosseno φ, seno φ. Então isso daqui zera e vai zerar toda a projeção nessa direção. E aqui tem ρ que eu posso colocar em evidência e vai ficar cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é igual a 1. Então isso daqui tudo, entre parênteses, é igual a ρ vezes 1. Então agora eu posso reescrever aqui o vetor A como ρ na direção de ρ mais Z na direção de Z, que é essa parte aqui toda que zerou. E isso daqui vai ser a nossa resposta para a primeira parte da questão. É o vetor A escrito em coordenadas cilíndricas em termos de ρ, φ e Z. O φ no caso está multiplicado por 0 aqui. A gente pode voltar para a imagem e olhar aqui se faz sentido, né? Já que é simples, dá para ter uma visão espacial disso. O vetor A, eu vou desenhar aqui o vetor de ρ, ele está nessa direção aqui, ó, parte da origem para cá. E o vetor de Z está aqui para cima. Então, o vetor A, ele realmente está no plano ρz. Então, ele não tem projeção em φ. E a gente vê também aqui que, como essas duas direções são linearmente independentes, o vetor A pode ser decomposto em uma componente daqui para cá, mais outra daqui para cá, e a soma dessas duas é igual ao vetor A. Essa daqui é o módulo ρ na direção de ρ, esse daqui é a altura Z na direção de Z. Então, tá tudo certo aqui o que a gente fez. Agora é pegar o mesmo vetor e encontrar as componentes esféricas expressando em termos de r, θ e φ. É o que a gente vai fazer agora. Já até coloquei a imagem aqui. Aqui tem os vetores das coordenadas retangulares e também os vetores das coordenadas esféricas. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. O vetor A em coordenadas esféricas é dado por AR na direção de R, mais a θ na direção de θ, mais a φ na direção de φ. E esse AR, a θ e a φ nós vamos encontrar fazendo a projeção do vetor A na direção dos vetores aqui da base esférica, né? Mesma forma que a gente fez lá em cima. Então, a componente AR vai ser obtida através do produto escalar entre o vetor A e o vetor de R na forma da soma desses três produtos. E da mesma forma para as outras componentes. Então, por enquanto, a gente tem as componentes escritas dessa forma. Agora nós vamos realizar esse produto para que desapareça os vetores da base retangular. Então aqui entre eles não tem nenhum vetor comum, as duas bases, então nada vai zerar imediatamente, nem ser igualado à unidade. Então vamos ver separadamente todos esses produtos. Primeiro, o vetor de x com o vetor de r. Aqui está o vetor de x e aqui o de r. O de r está na direção do vetor A, como a gente pode ver aqui. É dessa forma construída os vetores das coordenadas esféricas. Então eu posso pensar em representar esses dois vetores que eu estou trabalhando aqui, o vetor de r, e em vermelho o vetor de x. Desenhei mais forte assim para ficar mais fácil entender o que está acontecendo, né? Então, se eu projetar esse vetor aqui no plano XY, eu vou ter aqui o ângulo θ, né? Então, aqui o módulo desse vetor é 1, porque ele é unitário. A projeção para cá, no eixo Z, é 1 vezes cosseno de θ. E aqui nesse plano é 1 vezes seno de θ. Então, isso daqui vale seno θ. Agora eu vou pegar essa projeção e projetar aqui no vetor de x, porque é disso que se trata o produto escalar, de projeções, né? Então, como aqui entre eles tem um ângulo φ, a projeção vai ser esse módulo vezes o cosseno desse ângulo,
Se eu quisesse projetar para lá, como eu estou contando um ângulo daqui, eu usaria o seno. Mas para cá eu vou usar agora, dessa vez, o cosseno. Então, seno θ, cosseno φ é a projeção desse vetor aqui no versor de R. Então, esse aqui, por enquanto, vou escrevendo aqui ao lado, seno θ, cosseno φ. Se isso tiver sido feito muito rápido, basta pensar em termos de triângulos e razões trigonométricas. Vou fazer uma vez desse jeito aqui para esse produto. O versor de Y, produto escalar com o versor de R. Então, eu vou separar aqui uma parte do versor de R, né? Esse aqui tem módulo 1. Eu vou fazer uma projeção ortogonal aqui. Então, aqui é um triângulo retângulo. A hipotenusa vale 1. E esse ângulo θ é esse mesmo ângulo θ aqui desse triângulo. Porque entre o eixo Z e esse plano, o ângulo é de 90 graus. Né? Mas daqui até a direção do versor de ρ já foi θ. Esse daqui é o 90 menos θ. Mas aqui já tem um ângulo de 90 graus. Então a soma dos três ângulos aqui dentro desse triângulo tem que dar 180 graus. Aqui já tem 90. Então eu somo com esse daqui. O ângulo que eu tenho que somar agora correspondente a esse, para que o resultado dê 180, é o θ positivo, para simplificar com esse. E aqui já dá 180 graus. Então esse ângulo aqui realmente é o θ. Agora eu quero esse cateto aqui em verde. Então, se eu tenho a informação da hipotenusa e de um ângulo, é o ângulo oposto, então vou usar a razão trigonométrica seno, né? Então, o seno desse ângulo é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero descobrir. Por enquanto eu vou chamar aqui de um H sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1. Então, esse cateto oposto aqui vale seno de θ. Agora eu vou formar esse triângulo retângulo aqui. Isso daqui passa a ser a hipotenusa. Aqui tem um ângulo reto. E eu vou me basear agora na contagem pelo ângulo φ. E agora aqui nesse triângulo em verde, eu encontro o ângulo φ aqui nesse vértice. Então esse vértice aqui também tem abertura φ. E agora eu preciso do cateto oposto, né, que é o de lá. Eu vou usar o seno de novo. Né? Então o seno φ é igual o cateto oposto, que eu vou chamar por enquanto de H. Eu não estou chamando mais nada aqui de H, né? Não vai confundir. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa nesse caso é seno θ. Então eu multiplico o seno θ aqui dos dois lados. E eu vou ter que esse H é igual a seno θ, seno φ. Que é esse lado aqui. Então tem essas duas formas para pensar. Né? Projetando direto ou construindo ou fazendo construções auxiliares. Isso daqui é o produto entre o versor de Y e o versor de R. E agora aqui entre o versor de Z e o versor de R, vai ser fácil porque o versor de R está aqui e aqui está o versor de Z. O ângulo entre eles é o θ. Então o produto escalar é o produto do módulo dos dois, que é 1, vezes o ângulo, cosseno do ângulo entre eles, cosseno θ. Agora aqui, entre x e o versor de θ. Aqui está o versor de x e aqui o de θ. Então, o de θ, ele está abaixo desse plano aqui. Né? Ele tem uma projeção que vai dar aqui nesse plano. Então, essa defasagem aqui, o que está fazendo ele ir para baixo, é esse mesmo θ. Porque o versor de θ é ortogonal ao versor de R. Então, se o versor de R se mexeu θ para cá, o versor da direção de θ também se mexe θ para cá. Né? Então, eu pego esse versor e projeto aqui no plano. Então, essa projeção aqui é o cosseno θ. É 1 vezes cosseno θ, certo? Agora que eu tenho o cosseno θ, eu vou projetar aqui em x e y para esses dois produtos. Né? Em x vai ser cosseno θ, cosseno φ. Sempre que eu vou projetar, quando tem um ângulo entre as duas retas que eu vou projetar, eu escrevo direto, né? A medida desse segmento vezes o cosseno do ângulo entre eles. E agora, o produto do versor de y com o versor de θ é igual ao cosseno θ vezes o seno de φ. Né? Que esse daqui o ângulo está contando daqui para cá. Então, se eu vou projetar para lá, para onde não está contando o ângulo, vou usar o seno. E agora, entre z
e θ. Então, o versor de Z está aqui, né, em vermelho. E do versor de Z até o plano é um ângulo reto. Então, daqui para cá já tem π sobre 2. E aqui ainda tem mais uma defasagem em θ. Então, o produto entre eles vai ser o produto dos módulos de cada um, que dá 1, vezes o cosseno de π sobre 2 mais θ. Isso daqui é igual a menos o seno de θ. E agora, entre o versor de x e o versor de φ, eu vejo aqui que eles estão no mesmo plano. Então, o versor de φ está para cá. E o ângulo entre o versor de x e o versor de φ é 90, π sobre 2, mais o φ. Então vai ser cosseno de π sobre 2 mais φ, que é igual menos o seno de φ. Agora, entre o versor de y e o versor de φ, a gente vê aqui direto, né, que o ângulo entre o versor de φ e o versor de y é o ângulo φ. Então vai ser o cosseno de φ, imediato. E agora tem até dois versores que compartilham uma base, né, em comum. Só que esse versor de Z, aqui ele está na base retangular, e esse versor de φ aqui está na base das coordenadas esféricas. Mas os dois aparecem juntos na base cilíndrica. Então a gente pode ver aqui que eles têm um ângulo entre eles de π sobre 2 também. São ortogonais. Eu acho que eu até falei no começo que aqui não tinha nenhum versor de base em comum. Mas aqui realmente, esse daqui está representando a base retangular, que não tem em comum um versor de φ. E esse aqui está representando a base esférica, que não tem em comum um versor de φ. Mas os dois aparecem juntos na base cilíndrica. E aqui dá para ver pela imagem também que eles são ortogonais, portanto o produto entre eles é nulo. E agora eu vou juntar essas duas informações aqui, que eu tenho as componentes, e eu já posso escrever elas de uma forma melhor, né, sem aparecer os versores da base retangular. E eu vou pegar isso daqui e substituir nessa equação. Então, aqui eu já tenho a componente em coordenadas esféricas. Está aqui na direção das coordenadas esféricas, né? Então eu já escrevi o vetor A em coordenadas esféricas. Mas além disso, além de encontrar as componentes em coordenadas esféricas, a questão pede para expressá-las em termos de r, θ e φ. E agora nós vamos trabalhar nesse pedido aqui. Por exemplo, olhando aqui para a imagem, eu consigo relacionar o A em termos de r, θ e φ. Então, eu preciso só deixar isso daqui em termos de r, θ e φ. Eu escolho mexer nas constantes, né? Para mim vale a pena dessa vez. Então, o A ele é igual ao R, que é esse módulo todo aqui, projetado nesse plano. R seno θ, né? Que o seno está sendo contado a partir daqui. Projetado agora nessa direção, né? Aqui está contando o versor de φ, então vai ser cosseno φ. E o B vai ser igual ao R seno θ também. Agora eu vou projetar para lá. Como o ângulo está contando daqui, não é daqui, né? Então vai ser R seno θ seno φ. E o C ele é igual ao R cosseno θ. E agora eu vou fazer essas substituições aqui nessa equação. Aqui R seno θ cosseno φ é o A, mas o A ainda multiplica por seno θ cosseno φ. Então aqui vai ficar seno de θ ao quadrado, cosseno de φ ao quadrado. Mas agora no lugar do B eu vou ter seno θ seno φ. E aqui também eu tenho seno θ seno φ. Em C eu tenho R cosseno θ e aqui já tem cosseno θ. Então, cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui na direção de R. Mais, novamente o A. R
a seno θ cosseno φ. Então aqui tem um cosseno φ em comum, né? Cosseno ao quadrado de φ, mais o b, que é seno θ seno φ. Aqui tem um seno φ em comum, seno ao quadrado de φ, menos o c. O c é r cosseno θ. E isso tudo aqui na direção de θ. Mais o menos a é igual a r seno θ cosseno φ. Não tem nada igual aqui. O b é igual a r seno θ seno φ vezes esse cosseno de φ aqui, na direção de φ. Então agora eu vou simplificar onde der. Então aqui eu posso colocar r seno ao quadrado de θ em evidência nessas duas parcelas, né? E aqui dentro vai ficar cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Isso daqui vale 1. Então eu vou ter a r seno ao quadrado de θ mais r cosseno ao quadrado de θ. Aí eu coloco o r em evidência e fica a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Também é igual a 1. Então nessa primeira parcela aqui eu vou ter r na direção de r. Nessa segunda parcela eu tenho primeiro aqui r seno θ cosseno θ. Aqui também r seno θ cosseno θ. Eu vou deixar isso em evidência. E aqui vai ficar cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Então isso daqui dá 1. Aí me restou r seno θ cosseno θ menos r seno θ cosseno θ. Então esses dois se anulam. Aqui nessa direção eu tenho r seno θ cosseno φ seno φ mais r seno θ cosseno φ seno φ. São duas parcelas simétricas, né? Então elas também se anulam. E eu não tenho nenhuma contribuição nas outras direções. Então o vetor A fica sendo dado dessa forma aqui mesmo. Aqui está escrito o vetor A dependente de r, θ e φ em coordenadas esféricas. Acontece que aqui o θ e o φ estão multiplicados por zero. E isso daqui também faz sentido. A gente pode voltar lá na imagem. Quando é um caso fácil assim de ter uma visão espacial, o A fica todo como r na direção de r. Aqui está o vetor, né? Então ele está na direção do vetor de r. Na verdade é assim que esse vetor é definido, né? E o módulo de r é igual ao módulo do vetor A. Então r na direção de r é o vetor A, porque é o módulo de A na direção do vetor de A. Tudo certo. Assim a gente conseguiu encontrar as componentes cilíndricas e esféricas, e nós também conseguimos expressá-las em termos de ρ, φ, z e de r, θ e φ. E isso responde à questão.